né? O Ciro Gomes, ele veio com a história. Coloca o vídeo aí, primeiramente. Ele publicou um vídeo, uma denúncia, que seria o maior escândalo da história do país. Entendeu? Coloca só um pouquinho, vou ouvir só um pouquinho, só para sentir o clima. Cidade do Brasil, Governei o Estado brasileiro e fui ministro da Fazenda. Controlei e administrei a economia do Brasil. E sou muito sério e responsável. E é com essa lembrança que eu venho explicar mais uma vez aquilo que a grande mídia não só não anuncia, como tenta descredibilizar a serviço do grande pacto de picaretagem que o baronato financeiro, junto com o governo Lula, promovem no Brasil. Aliás, todos os governos. Deixa eu explicar para vocês o grande, enorme, gigantesco escândalo dos precatórios. A minha newsletter estranhou, na primeira hora, o seguinte fato. Todo mundo está vendo todo dia na imprensa que falta dinheiro. Não, pode tirar. Ele vai explicar, vou resumir, senão não vou perder tempo aqui. Ele vai. A escândalo para ele é que o governo ofereceu informação privilegiada para os bancos comprarem precatórios pela metade do preço. Só que isso aí foi completamente desmoralizado. Hoje saiu uma notícia na Folha mostrando que os bancos eles têm apenas 1,8% dos precatórios. Eles têm 3% dos precatórios, sendo que metade é precatório dos próprios bancos, né? Só 1,8% são precatórios de terceiros, né? E todos os advogados, economistas, explicando para o Ciro já há dias. Isso é muito difícil isso acontecer em função de vários fatores, né? Enfim, só queria trazer essa notícia aqui. Foi desmentido agora, hoje, pelo Banco Central, que deu-se dado que só 1,8% dos precatórios estão em mão dos bancos, né? Os precatórios que são de terceiros. Um rapaz fez um vídeo agora há pouco também, que eu até publiquei no Cafezinho, que mostra que o governo vinha anunciando desde janeiro de 2023 que ia pagar os precatórios, ou seja, a história de que informação privilegiada também não procede. Mas, enfim, só queria fazer essa pergunta porque o Ciro Gomes ele está circulando nas redes de extrema-direita, né? O senador Cleitinho, de Minas Gerais, fez um vídeo dizendo que vai pedir investigação com base na denúncia do Ciro Gomes. O PL, né, o partido Bolsonaro, disse também que é uma CPI com base na denúncia do Ciro Gomes. Aí eu queria entender, queria sua opinião sobre isso, porque é uma coisa meio complicada, né? Ele é vice-presidente do PDT, o PDT está no governo. Como é que você avalia essa postura do Ciro Gomes hoje? Miguel, eu acho que assim, desde 2018, né, enfim, com a estratégia bem-sucedida do Bolsonaro de chegar à presidência, né, como estratégia de campanha, eu acho que as redes sociais sempre surgem como, sobretudo a criação de factóides em redes sociais, não é isso? Com um caminho de trajetórias políticas, sobretudo de quem tem uma percepção de que não vai conseguir ser opção de grandes grupos políticos, de grandes alianças. Com todo respeito em relação à trajetória do Ciro, como ele diz, é longa, né? Verdade que hoje o Ciro parece estar, digamos, minoritário mesmo no PDT, né? Então, dada essa condição, me parece que ele quer se construir como uma personalidade das redes, né? E, para isso, de fato, a retórica do denuncismo, e importa pouco, né? Na lógica das redes, a gente pode ver essa trajetória do Nicolas Ferreira, que agora assume uma comissão lá de educação na Câmara, se destaca como liderança desse campo da extrema-direita. Mas, assim, nesse cenário, com esse tipo de tema, acaba importando menos, digamos, o fundamento ou o quanto de verdade tem no discurso ou nas falas de um político como o Ciro, e mais a capacidade de o tempo todo ocupar as redes, né? Ocupar, mobilizar, ser tema, estar no centro, ter visibilidade. Então, o que você colocou, por exemplo, o Banco Central desmentiu, é o que o Ciro quer, né? Eu acho que, na verdade, ele está jogando isso. E é uma retórica que o Bolsonaro explorou longamente, mas não apenas o Bolsonaro, que é a retórica da teoria da conspiração, né? Como é que ela funciona?
ela funciona que aqueles que não compactuam com a teoria da conspiração, ou eles são ingênuos e não perceberam, ou eles são cúmplices, quer dizer, aderiram à teoria da conspiração, né? Então, a teoria da conspiração, pela estrutura dela, ela, ao mesmo tempo que ela, evidentemente, é incomprovável, não é isso? Também é muito difícil negá-la no debate público de ideias. Não com tempo, claro, mas no debate público de ideias. Porque a resposta de quem adere a ela é: ah, não, você não vê os escândalos precatórios, esse caso, por exemplo, que você é ingênuo. Ou então fala: olha, algum interesse você tem nos escândalos precatórios. Então, o Ciro, me parece, está seguindo uma receita de bolo e um caminho muito... que não é tão antigo assim, porque é 2018, é ontem, mas que é um tipo de retórica da política das redes sociais, não apenas no Brasil, no mundo. É um tipo de retórica que tem sido utilizado por distintos atores de direita no mundo como forma de se venderem como antissistema, anti-establishment e por aí vai. E, para além disso, teve um desempenho bem sucedido eleitoralmente, não apenas com Bolsonaro, mas com outros personagens que seguiram essa receita de bolo, né, que seguiram essa estratégia. Então, me parece que trazer os precatórios, da mesma maneira que, sei lá, em cima, na hora da eleição, figuras muito próximas ao Ciro, importantes na campanha dele, inventaram uma fake news sobre a relação entre o PCC e a votação do PT nas periferias. É a mesma estratégia. É um absurdo, evidentemente você consegue comprovar os pés de barro, os limites desse tipo de discurso, mas preenche, se coloca como destaque nas redes, tem desmentidos que dão maior visibilidade, é criticado que aumenta a visibilidade, e tentando se cacifar por aí. Eu acho que o Ciro continua acalentando os sonhos dele de chegar à presidência, que ele está vendo que é talvez mais fácil construir esse personagem, essa personalidade com destaque na mídia, e, claro, com a inelegibilidade do Bolsonaro, o campo mais à direita tem uma liderança menos evidente, o campo mais à esquerda, no qual a liderança evidente é o Lula. Então, parece que o Ciro está apostando nessa estratégia para tentar se surgir, não é isso? E se colocar até a próxima eleição como uma figura antissistema. Agora, muito difícil dar certo pela trajetória do Ciro, pelos vínculos e por uma série de elementos que da imagem pública dele, né? Uma vez um amigo meu me falou uma coisa engraçada. É um rapaz que vem aqui de vez em quando, que o Ciro, a cada eleição, ele troca de eleitorado, né? Ele tem um eleitorado completamente diferente. Me pareceu preciso, né? Agora, você vê... Agora, eu acho também que as pessoas têm uma certa leniência com o Ciro em função do histórico dele, mas se você assistir esse vídeo, as acusações que ele faz são muito pesadas, elas passam muito da conta, e elas são muito desequilibradas, porque como elas não têm embasamento no que ele próprio fala, né? Se você faz uma acusação muito pesada, você tem que ter os elementos para você mostrar, mas se você não traz os elementos, né, fica vazio, fica parecendo aquele papo de UDN, né? Tem várias histórias você conhece a história, sabe? Porque no Brasil teve um partido, a UDN, que ela se caracterizava por denúncias muito pesadas, e eles perdiam as eleições para o PSD, né, que havia essa disputa da UDN com o PSD. E o Ciro está completamente udenista. Inclusive, um jornalista falou, eu não conhecia, eu não tive oportunidade de assistir os vídeos do Carlos Lacerda, famoso Carlos Lacerda, na TV Tupi. O Carlos Lacerda teve um programa na TV Tupi, foi um programa um dos principais programas de audiência nacional daquela época, anos 50, 60. A TV Tupi era do Assis Chateaubriand. E o Lacerda, ele fazia também, ele tinha um quadro, entendeu? Por isso que ele lembrou do Ciro. Tinha um quadro que ele ficava mostrando as coisas no quadro e fazendo denúncias muito pesadas, mas geralmente também sem muito embasamento. Mas eu acho grave, porque a gramática que ele usa é uma gramática já ultrapassada. O Brasil está cansado dessa gramática do denuncismo vazio. O Brasil sofreu muito com a instabilidade nos últimos anos. Então, por exemplo, ele fala, não, o mensalão, esse novo escândalo que ele inventou é maior que o mensalão petrolão, é maior do que o mensalão petrolão.
o que mostra o objetivo dele, político, né, que é agitar algumas forças eminentemente golpistas e reacionárias que foram agitadas por esses termos, né, mensalão, petrolão, houve uma agitação, fez muito mal ao país, processos foram atropelados, você teve setores do Ministério Público, do Judiciário, da imprensa se mancomunaram em conspiratas, e parece que ele quer ressuscitar isso, então gera um mal-estar, mas ao mesmo tempo vira uma coisa patética, porque ele não tem essa capacidade, né? E não é uma coisa assim que não é ele, é estranho vindo dele, né? Fica uma coisa meio grotesca, né? Enfim, é triste, mas é importante falar, porque é sério. Não, sim, eu faria 2 pontos, né? Um primeiro ponto é que, assim, o udenismo mantém, digamos, como uma linguagem na política brasileira, sobretudo uma linguagem da oposição brasileira, né? Não está nem só do Ciro, isso continua colocando, né? Agora, continua, claro, o denuncismo com novas facetas tecnológicas tem muita continuidade, de fato. E o Ciro, eu acho que ele se vê como propenso a esse personagem, né? De algo próximo ao Lacerda, por mais que, assim, tem que fazer 2 considerações, né? Primeiro que o Lacerda foi uma figura muito mais nefasta para a história brasileira do que o Ciro foi até hoje, tem que ser justo. Mas, por outro lado, eu fiz minha tese sobre o UDN, né? Então eu já vi muito vídeo do Lacerda na minha vida. Por outro lado, o Lacerda era mais, digamos, retoricamente mais habilidoso ainda do que o Ciro. Por mais que o Ciro seja, o Lacerda falando nesse programa e debatendo o tom de voz, o ponto, as consequências eram terríveis, mas ele era uma figura muito habilidosa enquanto essa forma de fazer oposição que estava na UDN como um todo. Agora isso permanece, acho que vários tentaram ocupar esse papel, né? Alguns com maior e menor sucesso. Em regra, é um papel que não tem muito fôlego, né? Eu acho que o Ciro agora tenta conjugar essa tradição um pouco denista com esse lugar das redes, com essa linguagem das redes do fale mal, mas fale de mim, e viralizar é mais importante do que, não é isso, construir uma boa imagem pública. Não me parece que eu acho que o lugar do Ciro é que a cada eleição ele se torna menos relevante, né, em relação às últimas, né? Então, não me parece que vai ser muito bem sucedido, e não sei, eu não acho que vai ser surpresa, não, que o Ciro, se não tiver uma candidatura bem sucedida, não coloque, que ele esteja apoiando alguém mais à direita, o que seria condizente com o movimento que ele faz desde a última eleição, né?